Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril, e estamos aqui novamente mais uma manhã, juntinhos, da palavra do Senhor, da presença do Espírito Santo, que enche o nosso coração de alegria, da presença gloriosa. Essa presença do nosso Deus, ela é algo tão esplendoroso que nós muitas vezes não conseguimos expressar, mensurar essa grandiosidade. E a cada momento que nós paramos para meditar na palavra do Senhor, você já parou para pensar que é um presente de Deus? Em cada detalhe da sua palavra é algo que vem e traz uma paz tão grande no nosso coração, uma paz de que sabemos que nós estamos sendo cuidados. Mas é preciso que nós façamos e andemos conforme a palavra do Senhor. Os dias, muitas vezes, o transcorrer dele é fadigante. Muitas vezes, o transcorrer do dia, nós perdemos a paz por alguma circunstância que acontece. E quando nós retornamos para casa, muitas vezes, nós estamos sobrecarregados. Estamos com o nosso corpo físico como se nós estivéssemos carregando o mundo sobre as nossas costas. E é sobre isso que o Senhor quer falar comigo e com você hoje. É sobre isso e sobre essa palavra que vem ao nosso coração no dia de hoje que o Senhor quer que entendamos o descanso, a verdade e a palavra. E sobre isso vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e o versículo 35 a seguir. Leia na tua Bíblia, leia, medite também, tenha você também uma experiência com o Senhor através da palavra. Não fique somente através do devocional que você vai ouvir, mas seja você também o autor do teu devocional. Amém? O capítulo 4 e o versículo 35 diz assim: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa é a palavra para o nosso dia de hoje. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, eu fiz algumas anotações aqui, eu quero compartilhar com vocês. Jesus estava num transcorrer de muitos dias, indo a muitas cidades, levando a palavra gloriosa do seu Pai, levando aqueles homens e aquelas mulheres a cura, a libertação, mas também a demonstração na qual eles precisavam entender que era necessário abandonar o pecado, era necessário abandonar o erro, para que as bênçãos pudessem fluir sobre a vida deles. E isso eu tenho certeza que assim como nós, ao longo do transcorrer dos nossos dias, na labuta diária do nosso trabalho, nós também nos fadigamos. E Jesus, como homem, não foi diferente, não era diferente. Jesus, ele tinha o corpo humano, a carne, assim como nós. Temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Mas a palavra diz que ao anoitecer,
Ou seja, haviam passado o dia pregando a palavra, doando-se em amor, falando do poder e da glória do Pai, ansiando por ver pessoas rendidas e deixando a multidão, diz a palavra. Isso quer dizer que muitas vezes nós também precisamos estar a sós. Assim como Jesus pediu aos discípulos, vamos passar para o outro lado. Estar a sós quer dizer olhar para nós mesmos, perceber as nossas necessidades e no silêncio nos aproximarmos mais de Deus. Jesus precisou desse momento e nós também precisamos. E diz a palavra que assim como estavam, ou seja, assim como nós estamos, cansados, fadigados, estressados, irados, é assim mesmo que Deus quer que nós nos achegamos a Ele. E assim Jesus fez, pediu para irem para o outro lado da margem. Estava se afastando mais do tumulto, do barulho, das pessoas querendo receber, precisando entender que assim como estamos, é o momento certo para irmos de encontro a Deus. É assim, é como você está. Não queira estar 100% bom ou bem para se aproximar de Deus. Não, é assim como tu estás, cansado, fadigado, irado. Ontem eu cheguei em casa que o meu corpo parecia que eu tinha lutado uma guerra o dia inteiro. E é assim mesmo, nós lutamos uma guerra o dia inteiro. E o nosso corpo precisa desse momento de descanso. Você precisa entender que você precisa baixar as guardas, baixar as armas e dizer: Senhor, agora é o momento que eu preciso descansar em Ti. E só um momento de um sono, às vezes de 15 minutos, já restaura a nossa força. Mas quando Jesus deitou no travesseiro, na polpa do barco, levantou-se uma tempestade. Não é assim? Quando nós estamos numa calmaria, quando tudo está muito certo, quando tudo está muito em paz, acende o sinal de alerta. E levantou-se uma tempestade. Ventos fortes vinham de vários lados. Várias circunstâncias vêm sobre a nossa vida. Podem se levantar em frações de segundos. O que parecia calmaria se torna tempestade. E é assim mesmo. Mas Jesus, como homem, dormia na polpa daquele barco. Jesus, como homem, descansava. E por que Jesus estava dormindo? Porque os discípulos foram até ele: Senhor, tu não vês o que está acontecendo? O vento, o mar, tu não vês? Tu queres que nós padecemos, morramos aqui? Jesus, nesse momento que ele descansa como homem, que precisava de um pouco de sono de descanso, um sono reparador, esse sono é um sono teológico, porque mesmo descansando, Jesus dorme sabendo que o Pai guarda a vida dele, que o Pai está à frente. E esse sono teológico, esse sono de descanso reparador, nós precisamos sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos estar conectados no descanso com o Pai. Deus quer nos conceder não só vidas de santidade e de oração, mas também de descanso suficiente para entregarmos tudo no seu controle. Baixe as guardas nesse dia. Diga: Senhor, eu preciso desse sono reparador. Eu preciso dessa gloriosa presença. Eu preciso descansar na polpa do barco, porque eu sei que Tu estás à frente. E Jesus, quando levanta, em poucas palavras, Ele diz: aquiete-se, acalme-se. É isso que o Senhor está dizendo para nós nesse dia. Tanta tempestade que está no nosso coração, tanta fúria que se levanta. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã de hoje, quinta-feira, dia 16 de abril, aquiete-se, acalme-se. O Senhor não perdeu o controle da tua vida, da minha vida. Ele está na polpa do barco dormindo, mas o nosso Deus, aquele que cuida de nós, está à frente de tudo, está cuidando de tudo. Deus quer nos presentear com descanso, com uma boa noite de sono, com a dádiva de soltar as rédeas, o controle, apenas descansar e confiar. Quando dormimos e descansamos, nossos músculos relaxam,
nosso queixo folga e o nosso esqueleto se descontrai. Estamos expostos e fracos ou invulneráveis, no sono e na inconsciência. Mas, ainda assim, estamos seguros, pois o nosso vigia e guia nos chama de amados e de filhinhos, e Ele cuida de nós. Que nessa manhã de hoje você possa entregar as suas armas, render-os ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu preciso desse sono reparador, eu preciso dessa gloriosa presença. Em nome de Jesus, amém.